Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. É uma alegria estar com vocês. Vamos lembrando aqui do Clube Amigos da Boa Nova, né? Nós temos que termos nosso compromisso com eles. O telefone do clube é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Participem, colaborem com o Clube Amigos da Boa Nova. Vamos ajudar a Fundação Espírita André Luiz. Nós estamos fazendo o estudo do livro O Residente e o capítulo é o 10. O título é O Dia a Dia. Mas vamos dar uma boa tarde para o Jairo. Tudo bem, Jairo? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe e que nos permita, a entrar nos lares dos nossos companheiros com muita alegria. Isso mesmo. Lembrando também que o livro O Residente você pode encontrá-lo lá na editora Itapuã. O site da editora é www.itapuãeditora.com.br. Quem quiser conhecer nosso blog é só acrescentar /blog. Já, nós estamos estudando esse capítulo, o capítulo 10. Eu falo, Jário, que esse capítulo, por si só, já valeria todo o livro. Oh. É uma parte fundamental para o nosso aprendizado. E com a colaboração do Abel Gomes, que era o querido do nosso coração. Né? O Abel Gomes é um espírito muito valoroso, Nossa, né, como é? É um espírito muito valoroso, muito trabalhador, né? E com um profundo conhecimento das questões da mediunidade, né, Jair? Justamente. Vamos ver. O Abel Gomes, um espírito que trabalha, no mundo espiritual, trazendo companheiro. Ele tem uma função muito interessante, né? As suas caravanas no mundo espiritual, elas trazem companheiros, que precisam passar pelo processo da doutrinação, né? Isso. Então, ele deixa esses companheiros, aloca esses companheiros em várias casas espíritas, e para um projeto de doutrinações, e ele tanto traz como ele leva esses companheiros depois. Isso mesmo. No mundo espiritual, são conhecidos como as caravanas Abel Gomes. Isso mesmo. Sabe? Ô, Jário, interessante nessa parte que ele vai falar um pouco da psicologia, que eu achei assim, sabe, um enfoque novo para mim. Eu, como leiga na psicologia. Abel Gomes é um espírito muito considerado, numa cidade mineira chamada Astolfo Dutra. Ah, sabe? Sim. Em Astolfo Dutra, lá tem algumas casas, e o movimento espírita de Astolfo Dutra, eles têm uma fé, uma alegria muito grande, nessa convivência com Abel Gomes. Isso. E lá tem uma casa que eu me lembro, chama Tenda Abel Gomes, sabe? Isso mesmo, tem mesmo. Que eles trabalham lá e têm assim, um carinho muito grande por esse nosso companheiro. Quando encarnado, nosso amigo Abel Gomes, ele atuou na área da educação, Da não é educação, isso? justamente. E, ô Jairo, falam que ele falava vários e vários idiomas sem nunca ter estudado nenhum. Era uma pessoa nenhum. muito culta, autodidata. Isso. Talvez por atuar na área da educação, é que ele trabalha com essas caravanas no mundo espiritual, Porque nós temos que considerar que esse processo da, aspas, doutrinação, na casa espírita, que é um processo de esclarecimento, de conscientização de muitos companheiros que às vezes adentram o mundo espiritual e por lá permanecem muito tempo numa certa inconsciência, Esse processo que as casas espíritas realizam nas suas mesas mediúnicas, eles estão dentro desses parâmetros da reeducação, Isso mesmo. Então, ele como esse trabalhador, ele talvez tenha vislumbrado isso como uma tarefa importante, É isso mesmo. Vamos ver o que ele fala aqui. Marcelo Rios fala, olá, irmão Abel, paz e alegria. Olá, Marcelo, paz e alegria também. Vejo em plena atividade, Abel falando. A psicologia ganhou novos contornos na medida em que tem a possibilidade de sondar mais profundamente os conteúdos da alma. Por aqui, as coisas são mais transparentes. Não que não seja por lá que ele diz aqui, Isso. Mas é que, muitas vezes, a não percepção do termo psicologia leva os seus profitentes a se desviarem-se de suas reais possibilidades e responsabilidades, desprezando os acontecimentos que rodeiam a alma
para cuidar daquilo que o imediatismo e a vaidade possam indicar como psicologização dos acontecimentos. Interessante, né, A Jair? psicologização dos acontecimentos, né? Aí fica na superfície, né? E isso também é pertinente àquelas pessoas, né, que acham que todos os fatos que nos envolvem são fatos psicológicos, né? Eles são fatos psicológicos na medida em que emergem do psiquismo, né? Mas não são fatos causais, né? Por quê? Porque muitas coisas emergem das circunstâncias, né? E não das questões causais. Entendo. E tem pessoas que em tudo por tudo para elas fazem disso fatos causais, né? E não circunstanciais. Porque pode ser, por exemplo, que num determinado momento, por um acontecimento, vamos dizer que no interior da nossa família, né? Pode ser que você tenha uma crise de irritabilidade, né? Sim. Mas isso é uma questão circunstancial, né? Por quê? Por que circunstancial? Porque aquela crise de irritabilidade, ela veio em decorrência de uma circunstância, né, que você está vivendo ali. Não quer dizer que você é uma pessoa irritada, né? Isso. De repente, eu encontro com você lá no bairro que você mora e eu sempre estou com minha máquina fotográfica, né? E naquele dia você estava com um vestido vermelho e eu fotografei você com o vestido vermelho. Mas às vezes o vermelho é uma cor que você não gosta. Sim. Você estava com o vestido vermelho, mas é uma cor que você não gosta. Então, você estar com aquele vestido vermelho foi uma coisa, vamos dizer, eventual, né? Circunstancial. Não é uma coisa... aquilo não emerge do seu psiquismo, porque não é uma coisa que você gosta, né? E por isso que a gente, como psicólogo, né, como terapeuta, nós podemos aproveitar aqui esse momento para chamar a atenção das pessoas a respeito dos testes psicológicos, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas vão para a terapia e aqui ou ali, ou mesmo nos ambientes de trabalho, a pessoa faz um teste psicológico para entrar numa empresa, né? Ora, de repente, ela é aprovada ou não é aprovada. Vamos dizer, ela não é aprovada, fica muito triste e às vezes fica psicologicamente traumatizada, né? Como se ela tivesse algum problema. Mas, né, isso é importante os nossos ouvintes refletir pelo seguinte: se a sua criança fez um teste psicológico, se você fez um teste psicológico e às vezes o resultado daquele teste psicológico não foi muito favorável, não se abata e não se traumatize com isso. Por quê? Porque o teste psicológico ele é como se fosse uma fotografia, né? Ou seja, o que é a fotografia? A fotografia é o momento da pessoa, não é? Não é porque você está de vermelho que você gosta do vermelho. Não é? Então, o teste psicológico, ele espelha a pessoa naquele momento. Mas ele não quer dizer que a pessoa seja aquilo. Entendi. Entendeu? Então, essa é a questão da psicologização, né? Jário, Abel fala que esquecem que o ser em si é um produto puro de sua história. Somos tão somente aquilo que, no curso dos dias, estruturamos em nós mesmos. Nada se passa ou acontece ou se vive sem que deixe registros profundos nas nossas estruturas mentais. O Jário, o Abel fala que deixa esse registro profundo na nossa estrutura mental. Jário, isso aqui, conforme for essa estrutura, pode nos deixar lá embaixo, né? Isso. Como pode fazer com que a gente vá avançando mais. Tranquilamente. Isso será, muito em breve, bastante explorado, né, pelo espírito Sheila. Por quê? Esse trabalho que está sendo desenvolvido pela a editora Itapuã, né? Através do espírito Sheila, Sim. que muito provavelmente terá o título de Virando Páginas, né? Sim. Sheila fala muito isso, né?
é essa questão dessa estrutura, né? Estar sendo alterada de momento a momento e dessa necessidade, né, que nós temos de viver essas alterações mesmo. Isso. Né? Outra coisa que o Abel fala aqui, Jairo, é que não há como se deletar arquivos da consciência. Jairo, eu lembro que há algum tempo atrás a gente conversou sobre isso. Uhum. Não tem como deletar, mas tem como esconder. Né? A gente chama de mecanismos de defesa. Isso. Né? Mas a gente está sempre tendo um flash, né, Jairo? Ah, claro. E dentro dessa estrutura psíquica, né, proposta por Sigmund Freud, né, Sheila e o espírito Marcelo Rios, eles propõem sempre um outro avanço, né, nesse pensamento freudiano. Né? E a gente vê que, por exemplo, Freud, ele diz do superconsciente, consciente e inconsciente, né? Isso. E Sheila, ela traça uma linha, isso Freud traça na vertical, né? E Sheila, ela traça isso também na horizontal. Então, nós temos o inconsciente do inconsciente, entende? Isso. Nós temos o inconsciente do consciente e o inconsciente do superconsciente, né? Então, quando os espíritos mostram isso, a gente tem uma outra ideia para que possamos fazer uma leitura mais apurada, né, do ser imortal, do espírito em si. Esse viajor, né, através dos tempos, esse viajor imortal, que ele vai acumulando em si, não é, todos os processos dentro do já vivido. Né? Sim. E isto em forma de lembranças, e essas lembranças, elas são divididas nestas várias estruturas da casa mental. O Abel fala isso aqui, ele fala assim, esses registros, felizes ou infelizes, alegres ou tristes, são pessoais e intransferíveis. São os responsáveis pela organização das nossas respostas mentais no curso existencial do ser. Do ser, no curso existencial do ser. Então, ao longo da nossa história, nossa história. Encarnado, desencarnado, encarnado novamente, essa estrutura vai estar ali presente. Quando, dentro da doutrina espírita, nós vamos ver assim, né? Nascer, viver, né? Morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Né? Quer dizer, esse nascer, viver, morrer, renascer de novo, né? Isso são pontos, né? De uma mesma existência. Né? Ô, Jair, interessante que aqui, olha, se eu tenho um registro muito triste, à medida que eu vou avançando, esses registros passam a não ter importância para mim. Justamente. Não Desde que você coloque outros registros sob esse registro. Não, sabe por quê, Jair? Olha, eu estou lembrando daquele livro onde, não lembro o título agora, onde o Judas, né? Na encarnação como Joana d'Arc, tudo passou. Para Judas, aquele ato infeliz dele já não o perturba mais. Justamente. Mas por quê? Por quê? Porque ele colocou atos felizes sobre aquele ato infeliz. Infeliz. Sobre aquele ato infeliz. Então, é o que propõe a neurolinguística. Né? A neurolinguística é essa questão assim, né? Porque você vai pegar determinados segmentos da psicologia, ou você pode pegar determinados segmentos dentro da doutrina espírita mesmo, que esses segmentos, eles preocupam muito com o nosso lado ruim, né? Com o nosso lado doente. Sim. Então, a gente pega alguns livros espíritas que eles, né, me desculpe assim, a avaliação, né? Mas eles não passam de livros de autoajuda. Sim. Né? Livros de autoajuda. E isso aí está cheio. Né? Por quê? Eles enfocam muito o lado ruim, né? O lado sofredor, o lado triste, o lado isso, o lado aquilo, e te exigem uma melhora, né? Eles enfocam o lado ruim,
te jogam lá para baixo e te exigem uma melhora. Mostra que você é ruim mesmo. Mostra que você é ruim mesmo, que o seu passado é deletério e que o seu passado é isso e que o seu passado é aquilo. Ora, a própria sabedoria diz assim, águas passadas não movem moinho. Sim. Não é assim? É. E não movem mesmo, né? Águas passadas não movem moinho. Diz Foí, né? Nunca se banha por duas vezes nas mesmas águas de um mesmo rio, né? Você pode até banhar no mesmo rio, mas as águas serão outras, né? Isso. Então, não há necessidade de nós ficarmos fazendo apologia do passado, principalmente a apologia daquilo que foi ruim. Sim. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque o que é importante não é o que foi, é o que será. É isso. Não é? É aquilo que eu fui até esse momento, né, que nós entramos aqui para fazer o programa, não é? Ora, isso é uma coisa, isso foi, né? É. Agora, o importante é o Jairo desse instante para frente. Sim. Você entendeu? Então, na medida em que você vai colocando água limpa em qualquer recipiente que está com água suja, não é? À medida que você vai colocando água limpa continuamente, não é? Tudo vai se limpando. Entende? Entendo. Então, a proposta da neurolinguística é justamente isso. Você não tem que se preocupar com o mal. Você tem que reforçar o bem dentro de você. Isso. Entende? Aqui não importa que eu fui uma bruxa lá atrás. Não. O que importa é que eu vivo aqui agora. Como É que eu estou me transformando, né? Isso. Tanto é que, se você ler, né, na medida que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando nós lemos os comentários dos espíritos que assinam o Evangelho segundo o Espiritismo, né, eles não agridem aquilo que nós fomos, né? Mas o Evangelho, durante todo o seu transcurso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma proposta para vir a ser. Isso. Entende? Uhum. Ou seja, daqui até aqui, né, não interessa quem que você foi. O importante é aquilo que você passa a construir agora. Né? Aliás, tem um pensador, um existencialista francês, né, que eu gosto muito, chamado Jean-Paul Sartre. Né? E Sartre, ele diz assim, o importante não é aquilo que se fez ao homem, o importante é aquilo que o homem faz com o que fizeram dele. Isso. Entende? Uhum. Então, né, aquilo que eles nos fizeram, se você parar em cima daquilo, só você atrasa a sua marcha. Não é? Só você atrasa. O importante é como que você vai pegar isso e como que você vai traduzir isso no seu amanhã. Isso. Viver, querido irmão, é tão somente um ato biológico, nos dois campos da vida. Tudo é vida, a vida em tudo. Entretanto, existir é um ato psicológico. A existência se marca pela essência dos atos vividos e registrados de maneira indelével nas várias instâncias mentais, consciente e inconsciente, com amplos reflexos positivos ou negativos nos níveis do equilíbrio da consciência. Marcelo fala: observei que o irmão Abel estava acompanhado por uma companheira e, curiosamente, anotei por pequenos detalhes que a nossa irmã é encarnada. Querido Marcelo, essa é a irmã Irene, que por ora encontra-se em abençoada passagem pela matéria. Cumpre planos auspiciosos para sua evolução, fundamentados basicamente em 3 pontos a saber: família, profissão e mediunidade. Temos ficado muito felizes ao ver o seu excelente desempenho. Na família, já se encontra consorciada com Augusto, atendendo aos imperativos da matéria com grandes sacrifícios com grandes sacrifícios, mas com pleno êxito. Esse Augusto me fez pensar tanto, Jair. Aquilo lá mais à frente você vai ver por quê. Uhum. Augusto é um companheiro muito ausente, sempre voltado aos círculos profissionais, mas um simpatizante da doutrina dos espíritos. Dos espíritos. E nem que seja pelo constante peso de consciência, sempre se faz presente nas reuniões públicas. Tem colaborado muito com o templo a que frequenta,
em recursos e veja bem, já estamos conseguindo agregá-lo lentamente às tarefas de assistência social. Lá, ele se sente pleno de alegria por servir lanches e refeições para as crianças. Ainda não se despertou para a imperiosa necessidade das mudanças de profundidade, mas já supera todas as expectativas. Ô, Jair, você já reparou quantos de nós somos assim? Estamos ali na casa, o espírito está trabalhando, já é um progresso imenso, né? Estamos procurando ajudar de alguma forma, mas ainda nós não temos aquela profundidade, né, Jairo? Mas você vê que a citação do nosso irmão Abel aí, ela está toda dentro das perspectivas do Augusto vir a ser, né? Vir a ser. O Abel está enfocando o que ele pode vir a ser, né? E as possibilidades que ele tem. Isso. Né? Isso é que é importante. O legal aqui é a espiritualidade. A espiritualidade está encaminhando o Augusto para ter essa profundidade, não é? Daqui a 200, 400 anos, né, Augusto será um trabalhador de primeira água. Isso né? mesmo. Agora, mas daqui 200, 400 anos, o que é 200, 400 anos? Isso. Não é? Outro mesmo. Dia, agora, não é, está muito em voga, né, falar sobre vidas, né, assim, de grandes benfeitores, né? Há pouco tempo nós tivemos aí uma série sobre a vida do Barão de Mauá, né? Hoje parece que nós vamos, né, estamos convivendo aí com a vida do Abraham Lincoln, né? Sim. Mostrando esses seres, né, como esses agentes do vir a ser, né? Isso. Espíritos que passaram, deram um recado interessante, né? Mas tudo assentado dentro daquilo que eles poderiam vir a ser, né? Então, isso é muito importante, a gente acreditar sempre que nós podemos ser pessoas melhores. Isso mesmo. Não é? Acreditar sempre que nós podemos ser pessoas melhores. Abel, gradativamente vamos movimentando recursos em torno dele, do Augusto, para seu despertamento. Verdadeiramente, o que mais nos alegra é que ele tem se tornado um espírito dócil. Não é? Ou seja, tem se tornado, né? Ele tem sido um espírito dócil. É isso mesmo. As duas crianças são pérolas dentro do lar, sem grandes dificuldades por agora. Eles, dos dois filhos, né? Agora, Jair, olha só. As duas crianças são pérolas dentro do lar, sem grandes dificuldades por agora, pois o planejamento prevê tranquilidade até os 25 anos. Então, os dois filhos dele terão tranquilidade até os 25 anos. Quando, então, se consorciarão. Estou falando. Aí, Sônia, é que nós vemos todo esse embate, né? Se consorciarão, não é? Ninguém dá conta do negócio desse, não é? E aí é aquela questão assim, é um dinheirinho aqui para fazer uma unha, é um dinheirinho ali para fazer o cabelo, é para isso, é para aquilo. Bem, você não pode jogar bola que eu vou ficar sozinho. Bem, você não pode isso, bem, você não pode aquilo. O caboclo, então, desiste da vida. Pois é, quer ficar sentado na televisão vendo futebol? Aí fica lá com aquela barriguinha mestra. É isso aí, é desse jeito mesmo. Então, quando então se consorciarão, e aí assim começará para ele os períodos de provas árduas. E põe árdua nisso. Minha filha. Por enquanto, então, estão se abastecendo no lar. Vêm sendo responsavelmente conduzidas as atividades evangélicas infantil. Veja você, querido Marcelo, ambos, depois de mais de 1.300 anos, já se reaprenderam a rezar. Já falam de perdão, de amor ao próximo e de caridade. E vem pouco a pouco estruturando uma fé solidificada. Ô, já tá vendo? Depois de 1.300 anos. Outro dia. Estão treinando para aguentar as outras duas. Justamente. Outro dia mesmo. Ai, Quer dizer, isso é a questão do vir a ser, né? Mas eu tenho certeza que essas abnegadas mulheres que casarão com ele também terão muitos benefícios com esse casamento também, né? Que as treinarão muito. Agora é importante a gente voltar a frisar isso.
A questão não é aquilo que passou nesses 1.300 anos, não é? É. O importante é aquilo que vai se passar quando eles se encontrarem. Isso ficou bem claro aqui nessa fala do Abel. Não é verdade? Né? A coisa vai acontecer agora, a partir dessa evolução deles, né? Porque as pessoas, elas valorizam muito, né? Principalmente dentro dos encontros espíritas e disso e daquilo, as pessoas valorizam muito o passado, não é? Passado é história, né? O passado é história, virou história há 2.000 anos, 50 anos depois. Isso, né? Aí. Já terminamos mais um programa, mas voltamos na próxima semana, continuando com a nossa história do livro O Residente. Um abraço a todos, né? É isso aí.